estudos pro INSS 1081, daí 8112, né, executivo, só que é um pouco, isso aqui é um conteúdo que eu tinha imprimido em 2018, talvez esteja um pouco atrasado, né? Daí, mas tem bastante coisinhas aqui. O problema é que não está escrito em artigos, mas está escrito as expressões de cada das coisas que acontecem que caem na prova. Tipo, provimento, daí do provimento a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, promoção, daí tem uma explicação de cada um, o que é cada uma das coisas do método de provimento, né? A nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, vacância, daí começa a aparecer a recondução, a vacância, exoneração, falecimento, demissão, promoção, aposentadoria, tipo de aposentadoria, tipo de validez permanente e compulsória e voluntária, a readaptação, aposta em outro cargo inacumulável e as formas também de deslocamento das vagas, né? Da remoção, as modalidades, remoção de ofício, pedido a critério da administração, discricionalidade, nesse caso, servidores solicitar, quer dizer, os métodos de remoção, né? Tem tipos de remoção, a remoção de ofício, a pedido e a pedido para outra localidade, independente de interesse da administração ou com interesse da administração. Depois tem a redistribuição e termina com isso aqui. É um básico, né? Vamos lá. Provimento e vacância. Primeiro, provimento. Provimento é o modo no qual um cargo público é preenchido. Essas formas, assim como o de vacância, configuram um rol taxativo, isto é, existem apenas duas hipóteses expressamente previstas na lei. São formas de provimento do cargo público, 7 hipóteses de rol taxativo: a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Daí, né, se tentar fazer um mnemônico, não dá, né, mas dá pra colocar três palavras e fazer. No pro rea de via pi ren Mas dá, acho que dá pra fazer uma parte, né? No, no meio, pronto, readaptado, no meio, pronto, o readaptado, reverendo, que aparece reintegrado na reconstituição. Na reconstituição. Não entendi, não deu pra fazer nada. Daí o que é nomeação única originária. As outras modalidades são formas derivadas de provimento ou secundárias. Daí tem promoção, que é forma híbrida, é também forma de vacância. Tem readaptação, que é uma forma híbrida, é também forma de vacância. Tem inversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Primeira nomeação, trata-se da única forma originária de provimento de cargo público, sendo feita em caráter efetivo quando se trata de cargo isolado de provimento efetivo de carreira. Em comissão também existe nomeação em comissão, que é inclusive em condição de interino, como cargos de confiança vagos. Também tem a promoção, que é uma forma híbrida, pois ela é tanto modalidade de provimento como a de vacância de cargo público. Ela é aplicada apenas nos cargos escalonados na carreira. Trata-se de progresso dentro da carreira e não a de troca de cargo. Lembre-se que a Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público de provimento efetivo e não em concurso sem concurso. Vale lembrar que a promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento da carreira e a partir da data da publicação do ato promover o servidor. E sobre a readaptação. Aplicado no caso de servidor estável não sofrer uma limitação. Sou estável ou não, quer dizer, falei errado. Aplicado no caso de servidor, que pode ser estável ou também não estável. Pode ser adaptado para os dois. Não sofrer uma limitação, quer dizer, daí esse cara não é que não sofre, ele está sofrendo um tipo de limitação. Daí existem, não é só um tipo de limitação. Ela pode ser física ou mental, que seja incompatível com as atribuições do cargo que ocupa, mas que ainda possa exercer outro cargo de atribuições não estejam impossibilitadas pela discriminação sofrida. Ou seja, uma coisa que impediu, ele sofreu alguma limitação. Daí ficou impossível algumas das, ou total, ou algumas das tarefas que o carinha fazia. Tipo, se o cara é policial, ele tem que fazer algumas coisas físicas de piloto, né? Plantão e treco, mas ele também faz as coisas administrativas. O problema é que nas tarefas dele tem essas coisas de perseguir, essas. E já que ele não pode fazer isso, ele teve uma limitação e não podia mais fazer, né? É o exemplo mais básico de uso falar, né? Porque tem que fazer o público. Mas também tem outras coisas, tipo o IBGE, né? O censitório. Imagina que o cara vai lá e está fazendo o trabalho dele, ele tem um acidente de carro, enquanto ele está fazendo lá o censo, e daí ele não consegue mais andar. Bom, claro,
Num caso desse, normalmente o carinha não estaria, ainda não teria não seria, como é que se diz? Não seria estável, mas pode adaptar também, né? Normalmente eles fazem a sua adaptação só para o estável, mas também não pode para o não estável, né? Daí o carinha ia lá e mandavam ele para um setor administrativo para organizar todas as coisas administrativas ao invés de fazer o trabalho de campo que ele estava fazendo antes. Bom, esquece disso. Caso a adaptação seja julgado incapaz para o serviço público, ele será aposentado por validez e não exonerado, porque existem vários tipos de aposentadoria, certo? Daí, os requisitos para, como é que se diz, adaptação é cargos e atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, né? Se o cara é de superior, ele tem que ser adaptado para um cargo de superior, sacou? Bom, isso é o básico. Mesmo nível de escolaridade também, habilitação exigida, acho que eu falei as coisas ao contrário. Equivalência de vencimentos, não pode reduzir com o subsídio ou a remuneração, se não existir cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. E próximo provimento é a reversão. O retorno reverte o treco que saiu. Retorno ao trabalho. A retorno à atividade do servidor aposentado podendo ocorrer em duas modalidades, a de ofício e a de mediante solicitação. A de ofício é quando tiver sido aposentado por invalidez, a junta médica oficial declarar e sim subsistência os motivos da aposentadoria. No caso de o cargo estiver provido, ele exercerá as suas atribuições como excedentes até a ocorrência da vaga. Neste caso, a própria administração, verificando a sua situação, o reverterá ao cargo, mediante solicitação, no interesse da administração, desde que seja feita ao pedido do servidor. O aposentado tenha sido voluntário. Mediante solicitação é interessante, né? Seja feita a pedido do servidor, reversão a pedido do servidor, também tem que ter o interesse da administração, não esquece. Daí, a aposentada tenha sido, a aposentadoria sendo voluntária, ele esteja estável enquanto na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago. Ou seja, sacou? Basicamente o cara é o cara aposentado que volta, né? Daí tem dois casos. O caso que o cara foi aposentado por que ele quis e tem o caso que o cara foi aposentado obrigatório por causa que ele não dava mais para ele trabalhar, certo? Daí, só que daí tem duas hipóteses, é um pouco diferente. O primeiro, o cara não pode trabalhar, não é que ele não quer trabalhar. Então, claro que dá, às vezes dá para fazer umas trapaças lá, mas se o cara se curou, e provavelmente o cara vai querer se curar, né? Ele vai voltar ao trabalho, que não vai ter mais impedimento dele. E o segundo é solicitação. O cara estava aposentado e ele queria se aposentar. Mas depois de um tempo, ele quis voltar ao trabalho. Sei lá. Ele saiu do trabalho, ele já tinha completado o treco de aposentadoria, a quantidade de trabalho, né? Daí ele estava, sei lá, com uns 45, 50 anos. Daí ele foi lá e pediu aposentadoria. E o que ele fez na aposentadoria? Ele, sei lá, ele ficou ajudou os filhos a passar a terminar a faculdade, fez uns estudos de algumas coisas. E só que daí não tinha mais o que fazer, ele resolveu voltar ao trabalho, vai trabalhar um tempo a mais. Porque depois que acabar o trabalho, ele não pode fazer, na aposentadoria ele não pode fazer a droga de... Isso é uma coisa que eu não entendo muito bem, não faz muito sentido pra mim. Ele não pode fazer nenhum tipo de trabalho, senão ele perde a aposentadoria, né? Bom, próximo. Continuando a reversão. A reversão parcial não é o mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, mas caso não haja cargo vago, a consequência depende da modalidade de reversão de ofício e exerce suas funções como excedente e a pedido somente pode ser feita se houver cargo vago. No caso de ser revertido, o servidor perceberá em situações aos proventos da aposentadoria a remuneração de cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Em nenhuma hipótese poderá ser revertido ao aposentado que já tiver completado 70 anos de idade, que as idades mudaram um pouco, pelo que eu sei. Não confunda a idade máxima para reversão da idade para a aposentadoria compulsória, né? Que é 75 anos. Pelo menos nessa quantidade de dados aqui.
próximo, próximo, como é que era a palavra mesmo? Como é provimento? Próximo provimento é o aproveitamento. Tá, se torna servidor em disponibilidade, exemplo, servidor estável cujo órgão para o qual esteja adotado foi extinto, fica em disponibilidade e recebe proporcionalmente tempo de trabalho. O aproveitamento é feito em cargo de atribuições e investimentos compatíveis com o cargo anterior ocupado. A disponibilidade ocorre nas hipóteses de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinção do cargo de declaração de sua desnecessidade no órgão ou entidade. O servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. Será tornado sem efeito por aproveitamento e cassado a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo de doença comprovada por junta médica oficial. Que bom que não é tanto conteúdo, né? Mentira, é bastante conteúdo. Continuando. Reintegração. A integração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Daí o cara volta o que ele perdeu por decisão. Processamento e também tem o ressarcimento de todas as vantagens. Esse é o caso interessante, né? É o mais engraçado que aparece nessas questões. Fácil de você entender também porque você precisa, o cara recebe, tem que ter vantagens. Mas às vezes acho que eles não comentam muito nas questões falar dessa coisa de vantagem, né? Mas se eles colocarem na treca de o cara receber dinheiro de volta, receber esse ressarcimento de vantagens, daí é sempre reintegração, né? Dessa forma, quando o servidor tiver sido demitido de maneira indevida e essa demissão for invalidada, ele voltará semendo instituto o nome da reintegração. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade e poderá posteriormente ser aproveitado em outro cargo, obedecido às regras de aproveitamento. Enquanto ser provido o cargo, esse eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Se o cargo de servidor estiver sendo reintegrado e estiver sendo ocupado, lembre-se de que o cargo é dele, o atual ocupante é quem deverá deixar o cargo, ocorrendo ele uma das seguintes hipóteses: condição do cargo anterior, sem direito à indenização, aproveitamento em outro cargo e colocado em disponibilidade. Recondução. A recondução ocorre quando o servidor passa de um cargo para outro e acontece alguma das hipóteses previstas na lei, fazendo com que ele deixe o cargo atual, mas possa retomar o seu cargo anterior. Entretanto, ele somente poderá utilizar a reversão caso seja estável no cargo para o qual deseja retornar, ou que antes de assumir o cargo novo tenha solicitado POC, posse em outro cargo inacumulável. Dessa forma, interessante essa posse de um cargo inacumulável, né? Dessa forma, a recondução do retorno de serviço estável ao cargo anteriormente ocupado decorre de dois casos: inabilitação e decorre de inabilitação em estágio probatório e decorre também de reintegração no anterior, do anterior ocupante. Ou seja, no primeiro, o cara ganhou um concurso e foi lá para trabalhar nesse, mas ele já era estável e foi para um outro lugar para trabalhar. Mas ele saiu, tipo, ele não saiu do serviço público, ele não saiu do serviço público, ele continuou no serviço público e foi para um outro cargo. Por isso que ele já tinha adquirido a estabilidade, por isso que ele pode voltar. Quer dizer, tipo, eu nunca entendi direito por que o carinha podia voltar, mas eu acho que entendo agora com o contexto de serviço público. O importante é que se lembra que qualquer pessoa que entra no serviço público, né, daí tem tem os trecos estaduais, municipais, federais, mas depois de um tempo em qualquer uma das entes, específico para cada entes, eles dão um patrimônio, eles dão um extra para a pessoa. Por quê? Porque se chama extra de confiança, né? Acho que tem um nome bem melhor daqui, específico. Daí, esse treco, ele funciona em outros cargos também, essa especial. Tipo, se o cara vai do municipal para o estadual ou do estadual para o municipal, continua essa confiança que o serviço público, que o executivo, jurídico e legislativo tem nessa pessoa. Daí, por isso que existe essa coisa aqui de recondução de inabilitação. Quer dizer, só existe porque ela já tem confiança, ela é estável e
ela não saiu do serviço público para ir para outro lugar. Ela saiu do serviço, de um cargo do serviço público para ir para outro cargo ainda do serviço público. Ou seja, ela ainda é de confiança e ainda trabalha bem para eles. Por isso que ela pode voltar pela recondução, se ela não for aprovada no estágio probatório do novo cargo que ela conseguiu. Isso é muito bonito. Daí o próximo é a reintegração. É um caso em que o carinha conseguiu outro cargo, ele já era, e foi para outro cargo do serviço público, só que esse cargo tinha um ocupante que não tinha saído dele por algum motivo. Normalmente é um tipo de aposentadoria ou é um cara que foi reintegrado, que está sendo reintegrado, né? O cara que volta por causa que ele se curou, daí perdeu a aposentador e tirou a aposentadoria dele de validade, ou é a reintegração que o cara conseguiu voltar ao seu trabalho de novo, por decisão. Daí, ele voltando, o outro volta pro reconduzido, o que estava lá antes, reconduz, volta pro trabalho estável dele anterior. Voltando aqui, vamos ver o que estava escrito. Inabilitação estágio probatório relativa a outro cargo, exemplo, um técnico estável, passou em concurso de analista, mas foi reprovado no estágio probatório. Ele será reconduzido o quê? Para técnico, que era o estável. E o de reintegração do anterior ocupante. Ao ser conduzido, caso seu cargo de origem encontre-se ocupado, ele poderá ser aproveitado em outro cargo. Observar as regras de aproveitamento. A jurisprudência admite que a recondução também seja feita por opção do servidor, caso mesmo não se adapte ao novo cargo. Interessante, né? Que a recondução pode ser a pedido. Isso é bom, né? Porque, tipo assim, o carinha vai lá, daí ele passa no concurso, né? Aqui no exemplo que o cara usou, ele passou no técnico, ele era técnico faz um tempão, gostava de ser técnico, vivia a vida dele como técnico, já era profissional de técnico, só que daí ele passou no. Daí ele resolveu lá, deu uma louca assim, ele estava totalmente feliz, mas ele resolveu cair na armadilha de concurso, que é tudo é concurso de escada, você tem que passar no próximo concurso que é mais alto, você não pode ficar feliz nos trecos que você tá, não é? Então, ele caiu na armadilha, e daí ele começou a perder, sei lá, um ano inteiro de vida para estudar para pro analista e conseguiu passar. Daí ele passou, virou analista. Daí ele estava lá trabalhando como analista, ele trabalhou por uns, sei lá, uns 3 meses, 6 meses, tinha mais responsabilidades, coisas. Ele também, as relações pessoais dele mudaram um pouco, e ele começou a ter estresse e não estava gostando disso, por causa do estresse ele estava perdendo cabelo, sei lá. Daí, bom, se ele for, normalmente a pessoa não desistiria, né? Ela se adaptaria depois, mas é claro que tem gente que não vai conseguir se adaptar. Então, ela vai lá e desiste. O bom é que ela pode ser conduzida, ela pode voltar para o trabalho antigo dela. Aí fala, isso aqui tá me matando, né? Tipo, se a pessoa for consciente, tiver boa mente para conseguir identificar que ela tá se matando, trabalhando lá ainda, ela vai voltar pro trabalho dela anterior, né? Vacância são as hipóteses em que o cargo do servidor é desocupado, ficando livre para ser preenchido por outro servidor. O rotativo são as 7 modalidades previstas na Lei 8.002, que a vacância ao cargo público decorrerá. Ou seja, o cara saiu, né? Daí, quais são as... Primeiro a gente falou das coisas de carinha, provimento e agora a vacância, os caras saíram. A vacância é a exoneração, falecimento, demissão, promoção, aposentadoria, readaptação e posse em outro cargo inacumulável. Usando isso aqui, deixa eu ver. E, so, fa, de, pros, a, po, re, a, po. Isa, fa, de, pro, po, a, po, re, da, po. E, a, po. Eso, fa, de, be, eso, fa, de, me, pro, a, po, re, po. Pro, a, po, re, po, pro, a, po, re, po. Eso, fale. Eso, fa, de, pro, a, po, re, po, pro, a, po, re, po, pro, a, po, re, po. Eso, fa, de. Não dá pra fazer uma matemática, chicas. Exoneração, falecimento, demissão, promoção, aposentadoria, readaptação, posse em outro cargo. Exoneração,
né, antes de ler as coisinhas, né, vamos ver se a gente se lembra. Isso, você é esperto, tenta se lembrar. O que é exoneração? 3 segundos. 3, 2, 1. A exoneração é o cara sair, ser demitido, né? Quer dizer, a exoneração é o cara pedir para sair. Daí ele não perde, ele não tem, como é que se diz? Não tem condutas administrativas contra ele, ele não é processado, né? O cara quis sair e saiu para procurar, sei lá, o sonho dele, ou sei lá, alguma coisa. Exoneração é bom. Daí tem o falecimento, isso não é bom, o cara morreu. Demissão é ruim, porque o cara pode ter processos administrativos contra ele, ou processos jurídicos contra ele, e ainda vai ter o problema de ele não conseguir mais entrar no serviço público por um tempo. Daí tem a promoção, esse é bom. Tipo, cada um tem um bom e tem um ruim, né? O promoção, o cara vai para um cargo superior, que pode ser um cargo em comissão, ou pode ser um próprio cargo de valor a nível de progressão da carreira mesmo. Daí tem aposentadoria, isso é bom ou mal, né? A aposentadoria é boa se você não se aposentou por causa que você se ferrou na vida. Ou mal se você se ferrou, se acidentou, essas coisas. Daí tem a readaptação, né? É meio estranho que a readaptação seja contada na vacância também, né? Mas se lembra, é o carinha que volta do trabalho, daí ele cria uma vacância. Quer dizer, não é o carinha que volta do trabalho, é o carinha que sai do trabalho por causa de o trabalho dele original, para ir para outro que ele está adaptado. Ou seja, esse é um treco que nem a promoção. Ele sai de um e vai para outro, mas ele não perde o emprego, ele só vacou o emprego anterior dele. Então, isso aqui, o cara saiu de um lugar porque ele não podia mais fazer esse trabalho e foi para outro lugar. Foi readaptado. E após em outro cargo inacumulável. Ou seja, o cara ganhou o outro cargo é um dos trecos interessantes, né? Ou seja, ganhou um outro emprego. É meio estranho contar isso aqui nos trecos na vacância, né? Só para esse treco aqui de carga inacumulável, eu vou dar uma olhada nele primeiro. Posse em outro cargo inacumulável, o POC. Essa forma de vacância é utilizada quando o servidor que se desafastar do cargo para assumir outro cargo, mas sem desligar definitivamente da administração, caso ele seja estável, sem desligar definitivamente da administração. Caso ele seja estável, seja inabilitado no estágio probatório de novo cargo, por exemplo, ele poderá ser reconduzido se pedir exoneração, corta o vínculo e não poderá ser eventualmente reconduzido. Sacou? É interessante isso aqui. O cargo aqui, um caso aqui é que ele conseguiu um cargo que ele podia tomar um cargo inacumulável. Ou seja, ele não podia trabalhar os dois de novo. Daí ele vai lá e pede a POC. Daí ele vai lá e tenta trabalhar nesse outro lugar. Se ele não conseguir se adaptar, ele consegue voltar, porque ele não fez um desligamento definitivo da administração. Daí aqui também tem, né, o aviso, não peça exoneração para ir para outro cargo se ele for um cargo público, né? Quer dizer, só pede exoneração para ir para outro cargo se você for para um cargo que não é público, né? Não faz sentido você não pedir isso aqui, né? Voltando das coisas de vacância, né? Agora tem as explicações. Primeiro, a exoneração. A exoneração não é forma de punição, trata-se de apenas do desligamento do servidor por algum dos motivos previstos em lei e ela pode ser feita a pedido do servidor e de ofício pela própria administração. A exoneração de ofício será feita quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, quando tem tomado posse o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido 15 dias e cargo em comissão. Essas hipóteses de exoneração de ofício previstas no 8.1.1.2 são direcionadas para o servidor não estável. Entretanto, a Constituição Federal prevê algumas situações de exoneração que alcançam o servidor estável, mediante procedimento de avaliação periódica desempenhada na forma da Lei Periódica de Desempenho, a provinha, tipo a prova que você tem cada 2 anos, completar a garantia ampla da defesa e corte de despesas com excesso de pessoal. Existem as hipóteses normais e as hipóteses quer dizer, são as hipóteses que são casadas pela própria pessoa e as hipóteses que são casadas pela própria administração, né? Interessante. E próxima vacância é o falecimento. O falecimento morreu, né? Essa forma de vacância não esteja maiores explicações, pois como a morte do servidor, seu cargo será declarado vago e pode apto para ser promovido por outra pessoa. Demissão. Demissão é a penalidade aplicada ao servidor que cometer uma infração grave.
Daí tem umas explicações, normalmente está na própria lei. Eu não lembro se essas infrações graves administrativas estão na lei 8112, mas tem uma própria explicação de quais são as penalidades, quais são as infrações graves. Bom, daí pode haver uma questão de que o cara faz assim. Ele coloca lá, a pessoa foi punida por uma infração, daí ele vai lá e não coloca que é uma infração grave, ele coloca a infração, daí você tinha que lembrar que ela não é grave. Daí o cara vai lá e pergunta qual é a punição. Daí você sabe que daí tinha lá exoneração, demissão, daí tem outros tipos de demissão, né? A demissão é de registro público. Daí, ou tipo, é considerado falta grave e é punida com demissão. Daí você tinha que sacar. Normalmente poderia ser duas opções de questão. Uma questão seria demissão apenas, estaria dito só demissão. E a outra teria dito falta grave, a punição é falta grave, quer dizer, uma infração de falta grave com punição de demissão, né? Cabendo serviço público. Ou seja, as duas são certas, só que uma é até mais completa, né? E a outra opção que teria nas perguntas seria. Não consigo lembrar o que eu tinha pensado agora há pouco. Então esquece. As exames são usadas em tópico próprio, regime jurídico disciplinar. Olha aqui, ou seja, elas estão lá no regime jurídico da INSS 812? Não, executivo. Próxima vacância, promoção. A promoção já foi estudada no tópico de provimento. Vale lembrar que trata-se de uma forma híbrida, pois ela caracteriza tanto a forma de provimento como a forma de vacância de cargo público. A próxima é a aposentadoria. A aposentadoria ocorre por três formas: validez, compulsória e voluntária. A aposentadoria por validez permanente. Nessa modalidade de aposentadoria, os proventos serão proporcionais de tempo de contribuição, exceto se decorrente do acidente de serviço de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. Neste caso, o servidor titular de um cargo de provimento efetivo será compulsoriamente aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade e 75 anos de idade, na forma de complementar do artigo 39 da Lei Complementar do artigo 39. Interessante isso aqui. Talvez tenha mudado isso aqui, tá? Contudo, essa lei complementar já existe, de modo que a aposentadoria compulsória agora é dada, portanto, a 75 anos. Sobre a aposentadoria voluntária, essa modalidade de servidor que requerer a sua aposentadoria desde que cumprida sempre o tempo mínimo de 10 anos do efetivo exercício do servidor público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 70 anos de idade, 35 anos de contribuição se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher, né? Esse treco de 5 anos mudou um pouco. Quer dizer, 5 anos continua o mesmo e os aumentos de tempos de contribuição, quer dizer, a diminuição de 5 anos para outras pessoas, tipo mulheres que engravidaram, ou, quer dizer, não tem esse tempo de diminuição de tempo de serviço com mulheres que engravidaram, mas tem para pessoas deficientes e professores. Bom, ainda continua a mesma coisa, mesmo que a idade tenha mudado. Tipo, menos 5 anos, menos 3 anos para os deficientes. Bom, 65 anos de idade homem, 70 anos de mulher, provavelmente proporcionais com tempo de distribuição. Mesma coisa, né? O próximo vacância é a readaptação, para terminar. Readaptação já foi dada no tópico de provimento. Vai lembrar que trata de uma forma híbrida, pois ela caracteriza tanto forma de provimento como forma de vacância no cargo público. Interessante. Aqui tem um conteúdo extra que eu não vou fazer agora, que é sobre as formas de deslocamento, a remoção dos trabalhos. Formas de deslocamento, né? São interessantes para contar para vacâncias, né? Quer saber? Vamos ler mesmo aqui. Tipo, o cara, ele sai de um estado ou de um órgão para ir para outro órgão em outro local. É desse tipo.
Formas de deslocamento, tanto a remoção quanto a distribuição não são formas de provimento e também geram vacância. Sobre a remoção e o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro para ter exercício em outra unidade. Não existe nenhuma alteração no seu vínculo funcional, ele apenas irá exercer as funções em outras unidades. A remoção pode ser dada com ou sem mudanças na sede. Remoção dentro do mesmo quadro e com ou sem mudança de sede. Sobre modalidades. Acabando. A remoção pode ocorrer de ofício a pedido do servidor. No caso de remoção, a pedido temos aquele que é feito no interesse da administração. Ele apenas ser removido e será a administração achar conveniente ou oportuno também a hipótese em que a administração será obrigada a remover o servidor, independentemente do interesse dela. E sobre a remoção de ofício. A remoção de ofício é realizada no interesse da administração. E interesse da administração, a princípio, depende da aceitação do servidor. Ela será obrigada a deslocar-se para o local determinado. Essa é a única modalidade, a remoção em que o servidor fará a ajuda do custo especial de indenização estudando no tópico de direitos e vantagens. Sob o pedido a critério da administração, discricionalidade. Nesse caso, o servidor solicitou a remoção. O interesse da administração solicitou a remoção. Diferente, né? A administração pública, porém, ele apenas será deslocado se ela achar conveniente. A pedido para outra localidade, independentemente da interessante da administração. Quando é que você pode se mudar sem o interesse da administração? É quando isso afeta muito a sua vida. Por exemplo, um cônjuge militar ou um cônjuge servidor público foi para outro lugar. Já que você estava, você pode pedir admissão para você ir com ela, sacou? Nessa modalidade de remoção, há configurado algumas hipóteses previstas em lei, o servidor tem o direito de ser removido. Não existe interesse de administração aqui. Ela é obrigada a deslocar o servidor. Na hipótese, para acompanhar o cônjuge companheiro, também servidor público, civil ou militar, ou de qualquer dos poderes da União, do Distrito Federal, dos municípios e que foi deslocado no interesse da administração. Nesse caso, cônjuge ou companheiro, união estável do servidor foi removido do ofício para outra localidade. O servidor será regido servidor regido pela 812, ou seja, federal, tem direito a acompanhar o cônjuge ou companheiro removido também. O cônjuge ou companheiro que foi removido do ofício não precisa ser regido pela 812, sacou? Não precisa ser a lei administrativa, o cara não pode ser federal, ele pode ser estadual ou municipal. Ele pode ser um servidor civil ou militar, ou de qualquer das esferas de qualquer dos poderes. Pode até mesmo ser um empregado público de acordo com a jurisprudência. Por motivo de saúde do servidor, também pode ir para outra legalidade por motivo de saúde, do servidor ou de outra pessoa. Do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas dependências e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Em virtude do processo seletivo promovido, na hipótese, eu consegui pensar numa coisa de motivo de saúde. Normalmente, quando usam um motivo de saúde, eles falam de carinha para cuidar de outra pessoa, né? Mas normalmente não fala do caso do servidor. Mas eu pensei assim, em que tipo o carinha trabalha lá, sei lá, ele trabalha, já sei. O cara foi lá e ganhou um trabalho, ele conseguiu passar no concurso e ganhou o estágio de TJ, técnico judiciário, e foi lá pro TJ, só que ele foi pra capital. Só que ele não morava na capital. Daí a mãe dele, ou o pai dele, ou sei lá, o irmão dele, uma pessoa que tem condições para cuidar dele, ela mora lá na outra cidade dela e ela não nem teria e nem gostaria de ir para a capital. Daí, o que acontece? Essa pessoa ficou doente e ela não tem ninguém para cuidar dela. Vamos imaginar que ela não tem namorado ou não tem nenhuma família aqui. Então, ela teria que se mudar pro voltar lá para casa para mãe, pai ou irmão, ou irmã cuidar dele enquanto ela está doente. E por isso que ela vai lá, pede emoção para ir para a cidade original dela, né? É legal às vezes. Normalmente os carinhas empregados públicos, eles fazem concursos, tem esses casos que os carinhas fazem concursos para passar no lugar que eles acham que é mais fácil. Às vezes passam. E quando eles passam, eles vão lá e esperam ter a oportunidade para pedir uma remoção para ir voltar lá para a cidade natal deles. Só que, olha, isso aí não é mágica não, isso não acontece. Acontece, mas demora pra caramba. Tipo, demora uns 3 anos, 2 anos, 5 anos. Demora até o cara conseguir uma estabilidade também. Pra ele conseguir ir pra trabalhar lá no outro órgão de volta, né?
Continuando. Interesse superior é o número de vagas em virtude do processo seletivo promovido em hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão de entidade em que aquelas estejam lutadas. Eu não entendi isso aqui. E redistribuição. Redistribuição é outro tipo de remoção. Distribuição é o deslocamento do cargo provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, né? Mesmo poder, executivo, federal ou legislativo, e ele será feita com prévia apreciação do órgão central CIPEC, Sistema de Pessoa Civil, com observância de alguns interesses da administração e equivalência de vencimentos, né? Legalzinho. Aí esses interesses também tem a manutenção de essência de atribuição de cargo, também tem a vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade das atividades, tem o interesse de mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, e também tem o interesse de compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. A distribuição ocorrerá de ofício para reajustamento da lotação e da força de trabalho e das necessidades dos servidores, dos serviços, nos casos de organização, extinção ou criação do órgão da ou entidade. A distribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central da CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for distribuído será colocado em disponibilidade. Olha aqui o cara indo para disponibilidade. É ter seu aproveitamento na forma definida no 812, né? Distribuição, outras coisas. O servidor que não for distribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central da CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Legal, né? O cara pode trabalhar em outro lugar até ser aproveitado adequadamente. Redistribuição, né? 3 pontos da redistribuição, do interesse de redistribuição, é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago ou para outro órgão efetivo da mesmo poder. Legal, né? Acabou!